Olá, só um momento, just a moment. I will speak firstly in Portuguese, primeiro vou falar em português, and then in English, e depois em inglês. So there will be a period, the first period in which I speak in Portuguese and then in English, okay? So, for the English viewers, go to the part where I start the Portuguese, the English version of this video. Ok. A ideia a princípio que eu tinha para o vídeo de hoje era fazer um vídeo da EBC. EBC significa Everyday Carry, que é aquilo que nós trazemos connosco todos os dias e que pode contribuir para a sobrevivência. Mas outro assunto muito importante e que é revelador dos tempos em que hoje vivemos, aconteceu e está a ser já alvo de reações por parte de muita gente, e eu vou ter que ter a minha. Ou neste caso já a tive, mas vou ter que a ter mais, portanto, forçada, mais marcada. Eu boicoto os Olímpicos. Ora bem, eu não assisti à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, à vergonhosa cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, mas vi algumas imagens e eu vi aquilo que as pessoas dizem. Eu normalmente não vejo televisão porque, no fundo, a informação real não está lá, é controlada, e a televisão e a média em geral, os meios de comunicação em geral, são controlados. Na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos estiveram presentes representações satânicas, ou com caráter satânico, por o que li e pelas fotos que vi, e nem sempre isso poderia ser uma ação de muçulmanos. Até porque uma nação muçulmana como o Irão condenou a cerimónia de abertura e aquilo que lá se passou. Em especial o troçar com a religião católica e a representação da última ceia por drags e pessoal possivelmente ligado ao LGBTQ, etc. Ok. Quando nós estamos em público ou trabalhamos para os outros ou para o público, e no meu caso já trabalhei para muitos patrões, inclusivamente para o Estado, ou para alguns, nós temos que respeitar a religião dos outros e a sua maneira de agir, ou as suas crenças, mesmo que não concordemos com elas, a não ser que valores mais altos como a nossa preservação pessoal ou a utilização da legítima defesa, ou o respeito, ou as reações a faltas de respeito, porque, ou aquilo que são as nossas devidas reações a falta de respeito, a faltas de respeito, que nunca, mas nunca devem ser permitidas. Eu há pouco tempo abri o TikTok. Era um dispositivo eletrónico novo e eu abri o TikTok. E para aí na primeira ou na segunda
imagem que me aparece, aparece-me uma imagem, era uma sala de aulas, e está a professora, portanto, virada para o quadro, com um aluno, e a certa altura, um aluno pega numa cadeira e atira a cadeira. Hoje em dia, infelizmente, em certos meios, isso não será quase uma coisa a que se liga muito, infelizmente. Contaram-me há pouco tempo, e vou já aos Olímpicos, uma história que foi o seguinte. Passou-se numa escola portuguesa. Escolas portuguesas onde eu já não trabalho. E, aliás, se hoje em dia voltasse a trabalhar em escola portuguesa, mesmo certos ex-alunos, hoje já possivelmente adultos, os quais tratei de pôr na linha da forma, portanto, oficial, hoje eu trataria de vós, de alguns, raros, de uma forma não oficial. Não era preciso ir ao Conselho Executivo sequer e passar pelos trâmites todos, etc. Ok. Mas contando aquilo que se passou na escola, numa escola portuguesa. Um aluno, e não sei se era cigano ou não, porque senão veio-me acusar de discriminação ou assim, pelos vistos, teve um problema qualquer com uma funcionária, disse-lhe uma coisa qualquer ou assim, e ele penso que até tinha um problema qualquer, não sei se era físico ou qualquer coisa desse estilo, e o aluno puxou de faca para uma funcionária. Faca ou um objeto cortante, não é? Porque a definição de arma branca está, portanto, tipificada no Código Penal. E o que é que aconteceu? Pois a vítima foi para, portanto, o processo de defesa interno, e não sei se foi para o processo de defesa civil, a que tem direito mesmo dentro de um emprego, e não houve testemunhas que a apoiassem. Testemunhas essas que seriam, obviamente, colegas. Eu já fui testemunha de um atentado à bomba. Mas isto não é para dizer que eu sou mais que vós, ou que sou, se calhar, diferente em algumas coisas, sou, ok. Para bem e para mal. Neste caso, acho que para bem. É incrível. E eu escrevi, como, graças a Deus, outros, nas páginas, numa rede social do Papa, a perguntar ao Papa Francisco, que é o líder da Igreja que professo, portanto que sigo, a Igreja Católica Apostólica Romana, o porquê da não ainda condenação daquilo que se passou na cerimónia de abertura dos Olímpicos. Eu, por acaso, atrás de mim tenho uma página de uma pessoa com quem de quando em quando converso, e que é uma página, converso quer dizer, trocamos opiniões, e que é uma página oficial. Essa pessoa é uma mulher, foi a correspondente acreditada na Santa Sé, foi uma USN SWO. Ora, USN SWO, se eu não estou enganado no meu conhecimento de siglas militares e assim, significa, portanto, USN United States Navy, foi oficial, penso eu, da Marinha dos Estados Unidos, e SWO, penso que é Special Weapons Officer, portanto, oficial de armas especiais. Ok.
ela lançou ou aderiu àquilo que é o movimento boicotar os Olímpicos. Tentar, a meu ver, desculpar a França, e eu fui descrever também à página, assim como outros, à página do presidente Macron, a dizer, mas o que é isto? Aliás, é claro que para aí ao fim do terceiro comentário ou de like já não me deixavam mais escrever. Podia ser uma coincidência eletrónica, podia não ser. Mas é bom que nós nos manifestemos. Porque hoje em dia aquilo que se verifica muitas vezes é as vítimas terem às vezes que se retirar dos locais onde foram vitimizadas. Vive-se hoje em dia muito a cultura do abuso. E só é permitido o abuso quando nós somos reféns de qualquer coisa ou de alguém. E o abuso não é só o abuso sexual. O abuso é o abuso de muitas formas. O abuso pode ser um abuso no trabalho, pode ser um abuso nas nossas fronteiras pessoais, pode ser um abuso dentro de um casamento. É muito importante hoje em dia, e em especial para a Igreja Católica e para os católicos, ser-se respeitado. E vemos que, infelizmente, as hierarquias, e quando digo hierarquia da Igreja, começa a partir do sacerdote, apesar de haver muitos bons exemplos, deve começar daí o direito e o dever de instruir os fiéis de que não devem ser uns mártirzinhos e de que podem ser gozados a torto e a direito, porque em França, e desconfio que também noutros sítios da Europa, se me for documentar melhor, tem havido montes de igrejas, não só abandonadas, infelizmente pela falta de fiéis, mas também incendiadas, etc. Inclusivamente sacerdotes mortos, em França. Poderão dizer, são os muçulmanos, mas aqui, na cerimónia de abertura dos Estados Unidos, dos Jogos Olímpicos, há a presença do satanismo. O satanismo está cada vez mais a ser incluído naquilo que é a vivência normal das pessoas e é incluído através de uma propaganda quase nociva. Quase nociva não, quase imperceptível. Eu não mato nem roubo. Quer dizer, na parte do aborto até se mata mesmo, não é? Milhares. Eu não mato nem roubo. Muitas das elites serão satânicas. E eu não vou entrar ainda na questão dos Illuminati, assim, onde poderia entrar e até fazer uma análise sobre isso. Mas uma religião onde as suas hierarquias, o Papa pode ter, vamos pensar no Papa. Eu posso criticar o Papa, assim como foi ensinado por uma pessoa super bem formada e que dava formação a nível religioso. Eu posso, inclusivamente, o Espírito Santo pode-me guiar de forma a eu sentir que o Papa, sendo um homem, ou estando dentro de uma instituição, não agiu da forma que eu acho correta. Pode acontecer. No entanto, o Papa e as hierarquias dessa instituição podem ter outras razões até válidas e que até contrariem o meu ponto de vista, não é? Mas
A legítima defesa é um direito não só concedido pelo sistema jurídico, como pela lei universal, como inclusivamente, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, ou sabem, e este é outro problema, há muitos católicos sem formação e mal formados. Há muitos católicos que não conseguem defender-se do ponto de vista só das palavras, ou seja, e cada vez mais na sociedade, mas em tudo, esta capacidade de trocar argumentos. Se não defendo um espírito de cruzada ou um espírito de inquisição, claro que não, é incrível, inclusive, como outros, por exemplo, nos Estados Unidos, ou até no Irão, virem defender os cristãos, ou seja, ter, por exemplo, os cristãos católicos, ter, por exemplo, se for preciso, os evangélicos ou os muçulmanos do Irão a defenderem os católicos. E os nossos, pá, dá a impressão que, pelo facto da Igreja hoje não tomar atitudes ou não abrir, desculpar o coitadinho fez uma opção. Eu não tenho problemas nenhums em ter pessoas, e tenho pessoas próximas de mim que não têm as minhas opiniões, eles sabem as minhas opiniões, os meus valores, eu sei os valores deles, não é? Agora, não vou, obviamente, imaginemos o seguinte, eu tenho um colega que é budista ou que não é católico, eu vou fazer-lhe a vida negra ou gozar com as cenas dele, por amor de Deus. E se essa pessoa se deixa gozar, ou se a deixam gozar no ambiente de trabalho, também estão a fazer mal, não é? E sei lá, por exemplo, enquanto as escolas públicas não se deixam gozar com daí o bullying, com este ou com aquele, por esta ou por aquela razão. Pá! Se matam padres, se incendeiam igrejas, se gente apoiada e escolhida por as elites é blasfémia e comete blasfémias, há uma altura em que alguém tem que fazer alguma coisa. Nós hoje em dia vivemos numa sociedade fraca, e é por isso até certo ponto que a NATO vai perder a guerra, e está a perder a guerra, por exemplo, da Ucrânia. Porque, inclusivamente, porque se está a destruir todos os pilares da sociedade. Destruir a igreja, destruir a família, destruir o respeito pessoal que cada um merece. E isto sente-se todos os dias. Hoje em dia, eu ontem tive, por exemplo, uma pessoa que me disse isto. Eu chego, por exemplo, a um gabinete de fisioterapia ou uma clínica de fisioterapia, dou bom dia, ninguém me responde. Pá, ok. Está errado. Estamos a ser, e vamos ser assim, e vamos saltar para o muçulmano radical, dos quais, infelizmente, muitos entraram em países como a França, e que vão matar católicos. Aliás, não foi mostrado, mas, por exemplo, católicos e cristãos, e assim, não foi mostrado, mas há um canal, por exemplo, no YouTube, que mostra como a população, por exemplo, britânica, está a reagir àquilo que são ataques de estrangeiros a locais. Mas isto não pretende ser uma dissertação anti-imigração, na qual muita da dita extrema-direita europeia se baseia. Nós estamos a criar também uma base de suporte para essa extrema-direita.
porque lhes estamos a dar razão. Vai ser muito normal, eu ainda não procurei, mas se procurarem sites de gente ligada à extrema-direita, vou ter a legítima direita, a extrema-direita, a defender-nos. Posso inclusivamente chegar ao caso de até ter gente da extrema-esquerda a defender-nos. Há coisas fora, hoje em dia. E sendo este um canal pessoal, eu só espero, como é lógico, até pelo bem da minha saúde, que não me venham atacar por eu ir à missa. Ah? Brincamos? Porque hoje nós vivemos nos parâmetros de uma sociedade covarde no geral e de covardes. E medricas. E depois, aqueles que não seguem as regras, que são os criminosos, vão acabar por nos vitimizar a todos. Logo, atenção, e tendo eu já criado música e estando mais ligado do que agora posso à Igreja, tentando, portanto, seguir a Igreja Católica, tentando seguir a minha obrigação de católico praticante, que é a única forma, no fundo, de ser católico. Por amor de Deus, tenhamos uma voz, façamos qualquer coisa. Ao mínimo, no mínimo, vamos escrever para os nossos responsáveis e pastores darem a cara e levarem a voz, e para nós próprios darmos a cara e darmos a voz. O católico não pode, e este é um problema, nem deve ser aquele a quem batem como querem e quando querem. O católico deve, se for preciso, saber bater em resposta. Ai, mas Cristo disse para dar outra face. Lá está. É a falta de conhecimento e formação que muitos católicos têm. Mas se for preciso, católicos como eu, graças a Deus, com um bocadito mais de formação, não são muito bem-vindos, às vezes em certas comunidades, porque gente como eu, se calhar, vai expor as fraquezas dessas mesmas comunidades. Logo, quando às vezes se diz, ai, mas Deus disse para dar outra face. Ah, espera aí. A defesa normal seria, ai, mas Deus também correu os vendilhões do templo. E aqui seria exatamente, incluir-se-ia nesse contexto, a defesa. Ou quase. Mas não é aí que Cristo apoia e de certa forma institui a legítima defesa. Não é aí. É numa parte que passa despercebida à maioria das pessoas. E essa parte é, a uma altura, se não estou enganado, depois da prisão de Cristo, há um aliado, amigo de Cristo, acho que é o Pedro, São Pedro, que corta com uma espada a orelha do sumo sacerdote. Isto no Jardim das Oliveiras, quando vem prender Jesus. E Jesus cura a orelha. Mas, e diz, não reajas assim. Aí seria o dar a outra face. Porque era a missão dele. No entanto, em relação à Igreja, Cristo diz o seguinte,
penso que é perto, num dos evangelhos, perto dessa passagem. Deus diz, há uma altura em que é preciso vender a capa para comprar uma espada. E se calhar aí é onde está o apoio à legítima defesa. Ok? Daí que, e foi um erro, e hoje nós vemos, quando nós não nos defendemos é um erro. E nós vemos o que aconteceu com a Europa. Agora tudo fala do Putin, apesar do Putin ter sido, e da Rússia ter sido provocada para a guerra. Ok. É provocada como? Gente, estudai, ou então vindo aqui aos comentários e pedi-me, não custa nada, explica-nos como é que o Putin foi provocado para a invasão. É legítima uma invasão à luz do direito internacional? Não. Mas estavam a ser atacadas populações de origem russa? Ou havia até outras coisas por trás? Inclusivamente a um nível mais profundo? Se quiserem que eu alargue o raciocínio sobre isso, eu alargo também. Ok? Mas, atenção! Atenção, católicos e dirigentes! A distância entre o que se passou e aquilo que é propositado, inclusivamente é propositado, se for preciso, para ter reações como a minha, para dizer, vês os gajos são violentos, faz parte. Mas muita atenção, porque as coisas não estão muito longe, não só o mundo está muito perto de uma desagregação, de um colapso económico e de uma terceira guerra mundial, mas está próximo também a continuar neste nível uma perseguição direta aos cristãos parecida com aquela que acontecia até à conversão dos imperadores romanos. Há, porque eu penso, em certos países, sacerdotes que celebram a missa com uma arma de assalto, aquilo que vocês chamam uma metralhadora. Há, por exemplo, nos Estados Unidos, comunidades que têm designadas nas suas celebrações gente armada de segurança, não católicos, penso eu, mas evangélicos, cristãos evangélicos. Agora, não se esqueçam que são políticas de morte. A ideologia LGBTQ é uma ideologia de morte. Porque mata a base da sociedade. E a base da sociedade, quer se queira, quer não, é a família tradicional. Isto não significa que eu deva ir perseguir drag queens e homossexuais ou lésbicas. Não. Eles têm direito aos seus comportamentos desde que não entrem no espaço dos meus. É só isso. Now in English. So, what happened in the Olympics, in the opening ceremony of the Olympics, was a shame. And it was launched a movement called Boycott the Olympics. So what happened in the opening ceremony of the Olympic Games was that there was mocking of the Christ Last Supper scene. And there were, for what I heard and saw in photos, satanic elements present. Now, as a Catholic, I, like many others, wrote in the Instagram of Pope Francis
why didn't he condemn that opening ceremony? And I heard that even Muslim countries like Iran did it. Look, if that kind of behavior happened towards Muslims, there would probably be a death sentence or a fatwa or probably an attempt on the lives of the creators and the enablers of that blasphemous opening ceremony. I would not defend that, of course. And let's remember what happened at Charles Hebdo, which was a crime, of course. I'm not advocating or defending a spirit of crusade or a spirit of burning people in the fires like in the Inquisition. But I am defending and I am asking for Catholic leaders to speak for the ones who they represent. From people in the hierarchy of the Catholic Church, from priests to the Pope, I hope, like many others, for a strong condemnation of what happened. And I urge other Catholics to go to people responsible, like I went to Macron's, so the French president page, to say it was a shame what happened in that ceremony. I sent, there were another comments about that, also in the Pope's Instagram, asking why didn't we have a condemnation of it until now. Look, I know Pope Francis is very popular, okay, but the Holy Spirit, and I believe I have, by the grace of God, a good Catholic formation, the Holy Spirit can tell me that he is not, or he did not do the right thing. Okay? That is allowed, and that at some point would be always allowed, because the thinking or the way in which we think is not able to be put in a bag, so close it. But we have not only the threat of radical Muslims, and in France we have seen churches burned and priests stabbed. One of I heard one story that was so the Catholic Church received some migrant or something like that, and one of the priests in that community that was known from the priest, I believe I heard the story, was stabbed and he died because the person, even if in jail, would stay in France. But more dangerous, I believe, that the immigration of radicals, or the undocumented immigration of radicals to Western countries, more dangerous than that is our apathy, the apathy of our leaders, or the Catholic leaders in responding to that, the apathy of society, which is also a symbol or a way of showing the decay of our faith, but also
the lack of courage and cowardice of most of the members of our societies. Recently I was told a story in which in a public school a boy, I believe from a certain ethnic, I don't remember if he was from a certain ethnic, threatened one of the school staff with a knife. When that person that was threatened by a knife went through the system, no one came forward as a witness. Her colleagues, his colleagues or her colleagues, I don't know if it was a he or she, I believe it was a she, I don't know. But look, I have been, for instance, I have been a witness of a bombing, of an attack with a bomb. I even became to know who were the family of the alleged bomber. But, and sadly, what happens is that, like, people who defend the right to self-defense, and I'm going to tell you where that civil right was confirmed by Christ. And remember that Christ says we should offer the other face to the ones who beat us. But Christ also used the whiplash to go after the ones who were profanating God's temple. This was profane. This was a blasphemous ceremony. And I'm not going after, in a physical way, the person or the persons who are responsible for the ceremony. But I am going to investigate who they were. Because if they did that, it's possible that in a near future, if there is no reaction, they will come for my life, like if I go to a Sunday Mass or another religious event. I want to know who they are. Who are my enemies? Who are the enemies of what I believe? I do not want to harm them, but I also don't want to be harmed by them. Harmed with an H, okay? So, it is good that we know. But what happens in general in communities, and I, these days, I am not so active like in the Catholic Church, in groups and such as I was, even due to my job and due to other events of our life. But I try to fulfill what the Catholic Church says the Catholics must do. But sometimes, and I felt this, people like me who speak the truth, who go even against the so-called political right way or way of the church, sometimes are ostracized because they speak their minds. Because they point the mistakes. So boycott the Olympics? Yes, boycott the Olympics. Oh, but the athletes are not to blame. I know. But, look, if someone, imagine this,
um, a clothes shop starts to make a t-shirt with like my face, with like let's say a communist symbol or a Nazi symbol or something like that, or saying that I rob it or that I am a criminal, and I have the right to go against them. And all I promote that shop, or all I say, or all I ask people not to go to that shop. People only learn because they are given lessons. As I did. Sadly, nowadays, a lot of people don't learn because they are not given lessons. The Catholic Church and its leaders, and I urge them, have got the main aim of defending, preserving, and expand the faith. Not by the way of crusades or by the way of the Inquisition. But nowadays, since we are a minority that are being squished, squished basically, that are being pressed by even social media, I urge the Pope to defend us. I, like many others, to defend us, to speak about it. Okay? But if we are privy, or if we know the signs of Satanism, we can see the signs of Satanism not only now being each time more open, but also appearing in a lot of events, like in music award shows, in performances. People, come on. And I'm going to tell you also the following. Christ said that we should offer the other face to the ones who beat us. But, and I place the but in here, and when Christ was being arrested in order to be taken by the cross, as he chose to, I guess it was Peter, or someone connected to Saint Peter, that cut one of the priests of that time, one of the priests, the servant of the priest's ear. Christ healed the ear and said, no, not to use violence, but later, when I believe he knew that the church was going to be under attack, he told someone, and I believe it's between that moment and it's on the gospel, between that moment and the moment in which he goes to his passion and dies and subsequently resurrected. He told that there was a time to sell the cape to buy a sword. And in the canon law, the right to self-defense is well expressed. Being the canon law, the law that is the basis for the Catholicism of the Catholic Church.
we might think, I don't know why or if the Pope is going to speak about it. The Pope has other informations, other views, or probably has other views, or moves himself in another context that is not mine. But there is a thing that must be defended because it's on Christ's law. And I once told or wrote in social media that the Pope cannot go against Christ's word. Okay? It is obvious from the Ten Commandments and from what the Bible has that certain actions are not allowed. So, today, being politically correct is not the way to be respected. Sadly, that's the way the society works. If I was or am always politically correct, I will be the victims of others who do not have the right principles and who are bad or uneducated or uncivilized people. Sadly, today we have to be a little bit violent in order not to be bullied, in order to defend ourselves, at the cost sometimes of our own jobs or private lives. But that's the way we can maintain our psychological being and health. Sometimes it is healthier to be poor than to live in a state in which we become sick, mentally sick. So, I say, I am going to see and to investigate the people who were responsible of this. Not to harm them, but in order to defend myself, in order to know the names. These were responsible for this. These leaders, these creators are a threat to me. It is said of threats that we should never threat someone else, but we should take threats very seriously. And that's the principles I live by. So, people have to be like manly. There's like now a culture that even in another aspects empowered women to such an extent that now men don't even want to go into dates with them because they come to us with such a high position that sadly we are seeing even the birth rate decline. It's incredible. Not only are we near World War III and an economic collapse, which is probably planned, both of them, but in connection to that, and even in connection with what was prophesied, it's like we are living like in end times, which do not mean the end of the world. Also, is prayer needed in order like as a reparation for what happened in the opening ceremony of the Olympics?
Yes, it is. Also, might the Pope not react in order not to may the Pope not react in order not to ask for attention to it? I believe we are past that point. I believe it is time to react. And that's it. This was not the video I was going to make, and I will probably do the video or record the video that I thought I was going to record. But this is important, and my channel is also about analysis. And that's it. All the best.